O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages. Olá, tudo bem? Sou Pablo Gomes, jornalista. Estamos no Centro de Inovação de Lages, precisamente no estúdio da Imagem TV, uma das empresas residentes aqui no Centro de Inovação, dentro do Orion Parque Tecnológico, essa estrutura fantástica existente aqui no bairro São Francisco, nessa parte alta aqui da região central da nossa cidade. Estamos iniciando o nosso programa Rádio Inovação, um produto do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM de Lages, a quem a gente agradece pelo espaço, pela parceria e pela disponibilidade. É um espaço que a gente vai falar sobre tecnologia, empreendedorismo, inovação, sempre trazendo startups, representantes do ecossistema, cientistas aqui para dentro, para falar sobre os mais diversos assuntos de interesse dessa comunidade que tanto desenvolve a cidade de Lages, a Serra Catarinense e o estado de Santa Catarina. Hoje conosco aqui o Tite Mazui, ele que é presidente do Instituto Orion, esta entidade que faz a gestão do prédio, dos programas, enfim, o Tite vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Instituto Orion. E Tite, obrigado pela tua presença, é uma alegria recebê-lo aqui no início deste projeto nosso aí, que, repito, parceria com a Imagem TV e com a UDESC FM, a quem a gente agradece, né, o professor André Thaler, o diretor, o Wagner, a Tatiane, o Titi, seu xará, né, os companheiros de trabalho lá da UDESC FM, o Miller também, aqui nosso amigo da Imagem TV, muito obrigado pela parceria. Legal esse momento, né, Tite? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Pablo, que bom que vocês estão fazendo essa iniciativa para levar mais a mensagem, né, do Orion Park, a mensagem da inovação para o pessoal da UDESC FM, para o pessoal que está nas nossas redes. Agradecer também o Miller, deixar um abraço para ele aqui por esse espaço, é claro, o professor André lá na UDESC, mas deixar os parabéns para vocês. Obrigado por esse momento e a gente vai ter um bom papo aqui, eu tenho certeza. Legal. Só reforçando para o pessoal, o nosso programa Rádio Inovação, então, ele será exibido a cada 2 semanas em formato de vídeo nas redes sociais do Orion Park, né, especialmente ali no YouTube, e também todo sábado às 8 horas da manhã na UDESC FM Lages, que você pode ouvir pelo site da UDESC ou então ali no radinho da sua casa, no seu carro, pelo 106.9 FM. Titi, o Orion Parque Tecnológico, ele abriga o primeiro centro de inovação de Santa Catarina, né, precursor aí de uma rede que já passa de 24 centros de inovação em todas as regiões do estado, e todos eles tiveram o Orion como exemplo, como modelo, como referência para aquilo que dá certo, para aquilo que precisa ser ajustado, né? Estamos nos aproximando de uma década aí agora no mês de junho. Tivemos, inclusive, muito recentemente aqui um encontro da Rede Catarinense de Centros de Inovação, e é nítido na fala das pessoas, dos gestores dos centros, a admiração que eles têm, o carinho, o respeito e a gratidão que eles têm pelos exemplos que o Orion traz para o ecossistema de Santa Catarina. A que se deve esse reconhecimento que o Orion tem? Inclusive no governo do estado havia, né, representantes do governo do estado, secretário adjunto da Ciência e Tecnologia, ou seja, que prestígio bacana que o Orion tem. A que se deve isso, Tite? Muito bom. Foram várias mãos, né? Várias pessoas que fizeram tudo isso aqui acontecer. E para todo mundo ter ideia, quando criaram a rede de centros de inovação lá atrás, não era para ter o Orion. O Lages não estava nesse mapa da inovação naquela época. Mas pela busca, né, de algumas pessoas, principalmente do setor privado, através da sociedade civil organizada, e até um pouco injusto às vezes a gente citar as pessoas, porque foram tantas mesmo, mas pegar o Valmir, a Nelissa, o Dr. Roberto, que fizeram todo o esforço para dar o start aqui,
e acabou colocando então o Centro de Inovação no mapa de Santa Catarina, né? Então aqui o Centro de Inovação Luiz Henrique da Silveira, dentro de um parque tecnológico que é o Orion Park. Então foi o primeiro, né, apesar de não estar, né, no mapa lá, foi o primeiro prédio a ficar pronto lá em 2016. Então, quando o prédio ficou pronto, quando o Centro de Inovação ficou pronto, ainda não tinham nem os guias que hoje existem para dizer, né, o que esses centros vão fazer, como que eles vão ser sustentáveis, né, quais são as ações principais que precisam dentro desse programa. E aí a equipe, com muita capacidade, né, com muita, junto com o conselho, foi buscar todas essas informações e começou a aplicar isso aqui na nossa cidade como política pública do estado e também no município, porque não tinham políticas públicas de inovação à época. Então é referência hoje porque muitos vieram beber desse conhecimento aplicado, desse conhecimento adquirido e aplicado aqui, entendendo sempre, antes de inclusive inaugurarem seus centros, eles sempre vinham aqui fazer essa visita, né? Então é muito mérito da equipe, do conselho, que foi sempre atrás dessas informações e aplicou, é claro, junto com os nossos empreendedores, essa realidade que hoje é o Centro de Inovação aqui em Lages, aqui na Serra Catarinense. Você mencionou, só é importante sempre deixar claro, a gente trabalha com um público muito jovem e muitos deles não conheceram Luiz Henrique da Silveira. Você fez questão, e muito bem lembrado, de mencionar que o nosso Centro de Inovação aqui se chama Luiz Henrique da Silveira, que foi um grande político, né, catarinense, brasileiro, de Joinville, foi prefeito de Joinville, deputado federal, senador da República, governador por 2 vezes, ministro da Ciência e Tecnologia, né? Por isso que o estado de Santa Catarina prestou essa homenagem, batizando o primeiro centro de inovação do estado com o nome do saudoso Luiz Henrique da Silveira. Titi, o Instituto Orion é formado por um conselho, né? E deste conselho participam diversas instituições, entidades, academia, poder público, iniciativa privada, entidades de classe. Isso mostra o envolvimento de Lages, né, das instituições com o Orion. E além disso, o Orion também abriu as portas para a comunidade, né? Então, com grande frequência realiza eventos, ações que furam a bolha, né? E isso é muito legal, porque as pessoas passam a conhecer ainda mais, a respeitar, a valorizar o Orion, né? Quais as principais conquistas junto a estas instituições, junto à sociedade, que o Orion pode celebrar nessa quase uma década de história? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Lá quando o Orion foi inaugurado em 2016, tinham muitas empresas inovadoras, as ditas startups, né, que não se reconheciam como startups. Era um assunto relativamente novo aqui na cidade, aqui na região. Então, foi importante a equipe trazer os programas, por exemplo, de pré-incubação, de ideação, incubação das nossas empresas inovadoras, né, de projetos inovadores, ou seja, algumas empresas até já estabelecidas, tradicionais, trazendo projetos inovadores, pensando fora da caixa, tentando fazer alguma coisa diferente para entregar para o mercado. E a maioria dos programas que são feitos aqui no Centro de Inovação, a maioria são gratuitos. Então a comunidade tem acesso a muitos programas como oficina de ideação. Por muitos anos a gente rodou o Chimatalks, que é uma roda de chimarrão para falar sobre inovação, desmistificar, quem sabe, um pouquinho desse tipo de empreendedorismo inovador, que não é só tecnologia, né? Muitas vezes tem a tecnologia ali empregada, mas pode ser inovação de processos. Então tiveram diversos programas e ainda tem diversos programas para as diferentes fases que as pessoas estão. Então, desde uma ideia que elas têm na gaveta ou que elas querem colocar no papel, até empresas já estabelecidas que querem procurar ajuda, né? Tivemos por muitos anos também iniciação nessa parte digital para pessoas da melhor idade, para jovens, para poder entender o uso desse meio digital, até para se proteger da forma que é hoje. Então, eu sugiro muito que as pessoas sigam, né, as nossas notícias no site, na newsletter, nas nossas redes, porque dessa forma elas conseguem ver as oportunidades e, como eu falei, a maioria gratuitas para que elas possam participar. E por que são desse jeito? Justamente para incentivar
esse empreendedorismo inovador que muitas vezes fica distante às vezes das pessoas, elas não entendem. Então como você disse, para furar essa bolha e realmente levar essa sensibilização que há oportunidades nessa forma de gestão de inovação. Aproveitando, a gente falou ali das instituições que compõem o conselho, né? O Instituto Orion são um pouco mais de 20 instituições, né? E de que maneira essas instituições enxergam o Orion? Como que o Orion é recebido em reuniões da CIO, da CDL, no gabinete da prefeita? Como é que as instituições de Lages nos enxergam? Foi uma grande conquista ao longo dos anos, porque eu sempre digo, né, inovação é uma coisa que às vezes assusta, o pessoal não sabe direito como é que aplica, se é de comer, se é de beber, né, então precisa ter uma desmistificação ali. E essas entidades têm percebido ao longo dos anos e sempre apoiaram, na verdade, o Orion, mas elas têm compreendido o papel do Orion Park aqui na Serra Catarinense, impulsionando esse empreendedorismo inovador. Então, são participativas, como você falou, no nosso conselho, as próprias universidades que abrem a porta, né, assim como a UDESC, né, abrem as portas para a gente rodar programas de empreendedorismo universitário lá para incentivar os seus alunos, incentivar os seus egressos a, quem sabe, pegar os seus projetos de conclusão de curso e transformar em novos negócios ou transformar em soluções que possam ser levadas a mercado. Então eu tenho certeza que hoje o Orion Park é um braço da inovação pública do município, é um braço de inovação onde as empresas na sociedade civil possam contar, né, o setor privado, e com certeza é um braço com a academia ali, principalmente através dos NITs, para que a gente possa pegar tudo aquilo que está sendo gerado de conhecimento, propriedade intelectual e levar a mercado. E isso é muito legal, né? A gente deixar claro também, e sempre ressaltar que Lages, ela tem todo um perfil, né, para inovação. A gente está, por exemplo, aqui vizinho da Epagre, que é a mais antiga estação de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, são 114 anos de história. Temos aqui ao lado o Instituto Federal de Santa Catarina, temos um IFSC em Urupema, eu não sei se não é a menor cidade do Brasil com o Instituto Federal, né, a Uniplac, que é a instituição de ensino superior mais antiga de Santa Catarina, a FACVEST, que é uma das maiores faculdades privadas do Brasil, o CAV, com meio século de história, a SIDASC aqui ao lado, ou seja, a gente tem muita produção científica aqui em Lages e muito próximo ao Orion, né, Tite? E isso também contribui para que o Orion deixe o seu legado, né? Um legado científico, um legado de geração de empregos, né, de mão de obra qualificada para Lages, para a região, para a Serra, para o estado como um todo. Que legado é esse, Tite, que o Orion está deixando para o estado de Santa Catarina nessa sua primeira década? Bom, o Orion tem colocado um pin no mapa, né, mostrando que a Serra Catarinense tem muitas coisas boas, como você citou, são diversos parceiros que fazem a conexão, muitas vezes aqui através do Orion Park, como um ente neutro e que tem essa função de conectar para trazer desenvolvimento regional sustentável. E a gente tem, é só a gente ver, né, olha a vocação do agrobiotech que a gente tem aqui, justamente por essas instituições que estão aqui colocadas, como a Epagre, o próprio CAV, de muitos anos. E o legado do Orion, apesar de termos diversos desafios de formação de talentos, de manter as pessoas aqui, de ter um ambiente regulatório que disponibilize, por exemplo, terrenos para que essas empresas se estabeleçam, ou até mesmo leis de inovação que deixem esse incentivo, apesar desses desafios, nós já tivemos muitas conquistas nesses 10 anos, já trouxemos muitas coisas que, se não tivesse aqui o Centro de Inovação, não tivesse todos esses parceiros envolvidos, não aconteceria simplesmente na Serra Catarinense. Ficaria distante, ficariam nos grandes centros, quem sabe mais perto da capital. Então, eu tenho certeza que o Orion tem muitas coisas ainda para desenvolver nessa área de inovação, de empreendedorismo, de
propriedade intelectual, mas já conquistou muita coisa e a gente precisa comemorar isso, né? Então a gente coloca Lages e a Serra Catarinense a nível mundo, desenvolvendo através das nossas empresas inovadoras, levando seus produtos que muitas vezes são mais fáceis de vender no exterior, de tão inovadores que são, do que aqui mesmo dentro de casa, aqui em Santa Catarina ou no Brasil. Então é um legado indiscutível e, como eu falei no início, é importante ressaltar, foi feito a várias mãos e a gente precisa continuar se conectando através do Pacto pela Aceleração Territorial, através do Fórum das Entidades, através das universidades, para que a gente fortaleça ainda mais o nosso ecossistema de inovação e a gente dê mais oportunidades para as pessoas aqui da nossa terra. Legal. Tite Mazui, presidente do Instituto Orion. O tempo é curto e passa rápido mesmo, mas a gente teria assunto para conversar durante horas aqui, né? Obrigado pela sua participação nesse início do projeto chamado Rádio Inovação. Repito, eu faço questão de repetir, em parceria da Imagem TV e da UDESC FM Lages, né? Mais um produto aí também à disposição das empresas, né, vinculadas ao Orion Parque Tecnológico, para que divulguem sua ciência, seus serviços, seu produto, né, para que tragam conhecimento também para nós. E valeu, obrigado mesmo pelo apoio e todo sábado, 8 horas da manhã, vamos acompanhar pela UDESC FM. Agradeço também, Pablo, deixo um grande abraço para todo o time do Orion, da UDESC, aqui da Imagem TV e para todos os nossos ouvintes. Isso aí, foi mais uma edição do programa Rádio Inovação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. O que há de novo no mundo da ciência, da tecnologia e do empreendedorismo, você fica sabendo aqui. Rádio Inovação, um programa do Orion Parque Tecnológico em parceria com a Imagem TV e a UDESC FM Lages.